Sim, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então eu preciso ter fé em Deus, fé na palavra dele. A verdade da palavra é que a gente precisa andar em caminho de generosidade e bondade, né? Uma vida transformada, ela vai querer abençoar outros, né? E quem transforma é Jesus, quem transforma é a palavra, quem transforma é a presença de Deus. Então muitas pessoas acham que fazer a caridade, né? Como a gente usa muito esse termo, já está cumprindo um papel de religião. Mas você estar presente na vida de alguém, acompanhando, amando, abrindo as portas, abrindo os ouvidos, abrindo seu coração, tudo isso faz parte de você viver o amor de Cristo, né? Então, acho que só vive o amor de Cristo na essência quem realmente foi transformado pela palavra, pela verdade. Coca-Cola pro pastor e Dolly, né, pros membros. Você costuma ver isso, pastora? Sem fugir, sem fugir. Calma, querida. Acho que o termômetro é os vizinhos, tá? Acho que um bom membro ele tem que ser um bom vizinho. A sua casa, ela nunca vai te enganar. Seu vizinho, você nunca vai se enganar. É impossível você ser tão bom com o pastor e não falar com o vizinho. E o testemunho conta, né? Voltando à igreja, né? Acho que essa igreja cristã pura, ela sempre teve, né? Eu pego muito nesse... A igreja imaculada, sem mácula, sem mancha, ela sempre esteve. É essa igreja que mantém o evangelho. Ela nunca deixou de existir, ela existe, ela está mais atuante do que nunca. Porque o Senhor da igreja, ele continua. A gente nunca pode esquecer que o Senhor da igreja nesse tempo todo é Jesus. E ele falou assim, não, você só tá de boa. Eu falei, pastor, mas isso é injusto, eu preciso saber porque eu tô sendo disciplinado. Não, você tá de boa. Até para melhorar. Sim. E ele não quis dizer e eu me desliguei do ministério. Eu sobrevivi, né? Mas não é todo mundo que sobrevive a essas coisas. Que tem essa resiliência, né? Você tem que estar alicerçado mesmo na palavra. Você tem que ter conhecido Jesus, né? Porque senão... simplesmente só emoção e empolgação não serve. Exatamente. Então, assim, é muito do ambiente, mas também é muito da experiência pessoal que a pessoa teve com Deus, né? Próprio Pedro, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna, né? Para onde que a gente vai? Ser o amor de Cristo, não tem jeito, né? Não tem para onde voltar, né? Ainda que a igreja ela me marque, ela traga ali algum dano para mim, eu me sinta ferida, o meu compromisso é com Cristo. E eu não tenho casa, aquilo que você falou, não tenho casa fora dela. Exato. Quando eu decidi deixar o mundo, eu perdi lugar lá, não tem mais volta para mim. Então mesmo que seja ruim na arca, né, como a gente diz, é melhor estar dentro dela. Tá fora, né? Tá fora, que a chuva vem. Na arca tem animais, os animais fazem as suas necessidades ali. E talvez o cheiro não seja bom, constrangedor, mas ainda é um lugar de salvação. Está no ar o Pode Crer Brasil, porque aqui a fé faz... É um prazer te ter aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre a verdadeira religião. Eu sou a pastora Isabel Silva, congrego na Igreja Liberdade na Palavra, e nós temos aqui muito o que conversar para que você seja cheio de conhecimento e sempre à luz da Palavra de Deus. Todo começo é um começo, ainda que seja pequeno. Então você pode nos ajudar nesse começo. Curta, compartilhe, salve os vídeos, envie para as pessoas. Isso com certeza vai fazer diferença para nós. Vamos lá, Bispo, se apresenta para nós. É prazer estar com vocês aqui, quero agradecer desde já o convite. Eu sou o Bispo Douglas, sou pastor da comunidade Nova Vida, né, aqui em Guarulhos, casado com a Amanda, essa mulher que está aqui do meu lado. Temos 2 filhos, já estamos aí, 3, né? Perdão, já comecei errando, né? 3 filhos, e estamos aqui para falar desse tema tão importante, né? Mas eu creio que vai ser um tempo de bênção nas nossas vidas, amém? Amém. Bispa? Sou Amanda, também pastora da comunidade Nova Vida. É um prazer estar aqui com a pastora Isabel, uma amiga, né? Fizemos amizade ali no curso, e desde já temos nos acompanhado, se visto, se falado, é um prazer estar aqui no Pode Crer.
Louvo a Deus pela sua vida, por esse novo projeto, né, um avanço no seu ministério. Quero glorificar a Deus por esse empenho, por essa entrega para o reino, né, que o Senhor possa te recompensar, sua casa, sua família e sua igreja. É um prazer. Obrigado pelo convite, por firmar mais ainda essa amizade. Amém. O prazer é meu de receber vocês. Hoje o tema promete a verdadeira religião. E você se prepare aí. Comente o que você quiser, claro, com muito respeito. Bispo, Vamos lá. o que é religião e o que é a verdadeira religião? Qual que é a verdadeira religião? A gente está num país onde nós temos várias religiões, nós temos os evangélicos, católicos, nós temos as religiões de matriz afro, nós temos os espíritas e algumas outras derivadas dessa, ou outras religiões. Como no meio de tanta religião, saber qual que é a religião certa? Tá. Primeiro assim, na minha opinião, né? E segundo aquilo que nós entendemos em relação à Bíblia. Religião vem de religar, significa se religar com Deus. Então, primeiro a base de tudo, né? Acho que acaba dando para nós uma baliza muito fácil de você definir. Primeiro, toda a religião principal ela tem que te trazer uma ligação com Deus. E uma ligação com Deus nós falamos que é uma ligação viva, real, né? E essa convivência com esse Deus real, ele vai produzir transformações e mudanças naquele que está ligado a essa religião. Então, independente das várias religiões que nós temos, independente também de várias igrejas, mesmo no meio evangélico, porque há muitas, né? Sim. E até nesse meio distinguir, qual aquela que realmente está me levando a ter esse contato, essa volta à intimidade, essa volta de relacionamento com esse Deus, né? Então, acho que essa é a essência ali no mais, e a partir daí a gente vai desenrolando, né? A palavra diz em Tiago 1,27 que a religião que Deus, nosso Pai, aceita é pura e sem falhas. É aquela que cuida dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e que permanece fiel ao Senhor sem se contaminar com o mundo. Nós temos visto diversas religiões, né? Diversas religiões que se ocupam de fazer o bem. Então, por exemplo, nós tínhamos um trabalho num leprosário em Itu, né? Nem sei se existe mais, mas nós tínhamos um trabalho lá. E quando nós chegávamos lá, nós tínhamos os nossos queridos espíritas lá, fazendo uma ação social em grande número. Como que, à luz da palavra, né, eu defino algo que é ou que não é? Porque assim, fazer o bem, né, como a palavra diz, fazer o bem, cuidar dos órfãos e das viúvas nas dificuldades, é a verdadeira religião. E isso, né, permanecendo fiel, a gente não vai descartar isso, permanecendo fiel, sem se contaminar com esse mundo. Então, como é que eu faço esse filtro aí? Porque eu tenho evangélicos, eu tenho espíritas, eu tenho católicos, mas na ação social tá todo mundo junto, misturado. Como que faz o filtro? Tá. Bora lá, né? Vamos tratar aqui do nosso nicho, né? Então, o que acontece? Eu acho que o frio primeiro já parte do ponto de partida, né? Veja bem que a essência de Deus, ela é a bondade, né? Primeiro tem que vir, da onde que vem esse desejo? Não é a ação que me leva, mas é a minha experiência com Deus que me traz essa nova realidade. Eu posso fazer obra social, o mundo faz, motivado por uma série de coisas, que acresce a motivação. Então nós cremos que uma pessoa que outrora ela era violenta, mas ela teve essa experiência com Deus e a partir de agora ela produz novos frutos. Porque o que mudou ela, o que trouxe essa realidade foi justamente essa experiência com Deus. No próprio texto de Tiago diz que é a religião pura aos olhos de Deus, né? Então esse olhar, da onde que vem, se o Senhor aprova ou não, da onde que produz isso, senão a gente vai começar a entrar apenas simplesmente naquilo que muitos vão, né? A obra social que produz o caminho. É uma grande discussão até no meio evangélico, né? Nós somos salvos pela obra, nós somos salvos pela fé, né? Pela graça através da fé. Então acho que o grande ponto aí é a origem, da onde motiva, da onde sai. Ela pode sair de um coração transformado, ou ela pode vir apenas por um remorso, uma compensação que eu quero ter pela minha vida. Então é isso que vai definir. Eu acho que as duas podem produzir obras, agora a questão, qual é aquela que aos olhos de Deus
Ela é a pura, a imaculada, essa... Qual que é a origem, né? Porque a obra social qualquer pessoa faz. Né? Qualquer pessoa faz. Bispa, você acha que a igreja evangélica, ela tem cumprido, né, o seu id também social, tem mostrado que é uma realmente religião que religa a Deus no cuidado com os outros? Ou você acha que a gente tem falhado, patinado aí em algum momento? A igreja, ela é uma ação social sempre, né? Que ela foi chamada para cuidar dos pobres, das viúvas, do órfão, dos necessitados, e a igreja, ela cumpre o seu papel na sociedade, né? Se você vê numa comunidade, a influência da igreja para a obra social é muito grande. Mais do que o trabalho de uma prefeitura, né, de uma ONG, a igreja sempre está ali apoiando, com cestas básicas, com remédio. Hoje a gente tem a tecnologia, o avanço do Pix, né, que você pode abençoar alguém com Pix, nas necessidades. A igreja sempre está cuidando das crianças no Ministério Infantil, as necessidades. Sempre que tem alguma pendência, a igreja está sempre ali cobrindo e ajudando o irmão, o próximo, aquilo que alguém sempre está ali precisando e procurando, né? Então a igreja tem cumprido esse papel na sociedade de assistência social, com os dependentes químicos, com as clínicas de recuperação. Então a igreja sempre foi uma porta e um apoio para a questão social na sociedade. E ela tem sido uma referência, né? Se você for ver alguns estudos, algumas entrevistas, reportagens, sempre quem faz o primeiro papel da obra social numa comunidade é a igreja. A igreja está sempre de portas abertas ali, cuidando, né? Pode melhorar, sim. Né? Mas eu creio que sim, a gente sempre tem cumprido esse papel. A igreja evangélica tem cumprido o papel da ação social, sim. Né? Com muitos projetos, escolas cristãs. Então, eu creio que precisa melhorar, avançar nisso, mas eu creio que sim, a igreja tem cumprido o papel de cuidar, sim, do próximo do outro, né? E até na família, né? Nós vemos uma tentativa das autoridades governamentais, né? Não de todas, mas de uma grande maioria, para minar aí os valores de família, né? E a igreja é aquela que vai e interfere em muitas coisas, muitas ações sociais, inclusive também na família, né? Mostrando a verdade da palavra, o que é uma família. Eu creio que não existe maior obra social do que a mudança de uma pessoa, né? Sim. No momento que você deixa um homem que era violento, por causa da bebida ou qualquer outra, ele muda. A gente sabe que um pai violento, ele desestrutura toda a casa. No momento que esse homem encontra Jesus, ele muda, aquele meio social já está sendo mudado. Sim. Acho que essa é a maior obra social da igreja. Não pode falar de mudança social sem falar de transformação. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Agora, é claro, tem outras áreas que precisariam ser mais cobertas. Eu acho que faltou um pouco de visão em alguns momentos, né? E o mundo acabou suprindo isso, né? Caso muitas vezes de saúde, educação, né? Creio eu que hoje faculdades, colégios cristãos deveria ser um número muito maior. Eu acho que deveriam ter sido pioneiros nessas áreas, né? Mas eu creio que a igreja durante um tempo ela ficou meio que adormecida, ela não atentou para isso. Hoje ela está tentando correr atrás, mais difícil porque os espaços já foram ocupados, né? A igreja católica ela foi mais inteligente nessa parte, ela cobriu mais isso, os espíritas foram mais inteligentes nessa parte, né? E glória a Deus por isso, porque se eles não tivessem feito isso, a gente poderia estar hoje basicamente com esses espaços vazios. Mas eu creio que a igreja evangélica e ao longo da história cristã no Brasil, ela dormiu um pouco e ela poderia estar muito mais na frente, muito melhor no sentido de cobrir essas áreas sociais do nosso país, né? Da nossa cidade e por um todo. Quando nós olhamos para a questão da ação social como uma forma de nós demonstrarmos a verdadeira religião, nós temos aí, como você disse, a Igreja Católica que foi para cima. Nós temos os espíritas, que é inquestionável o trabalho deles, inquestionável. E nós temos também as religiões aí de matriz afro. Então, num culto afro, por exemplo, onde o tambor está sendo tocado ali, há um religar com Deus. Como que funciona isso? Numa missa, ali há um religar com Deus. Eu sei que é delicado o assunto, mas vocês enxergam que há um religar segundo aquilo que Deus espera?
Então, aí vai um pouco mais da essência daquilo que nós acreditamos, né? Nós acreditamos, basicamente, que o ponto, a porta, é Jesus, né? Eu nasci numa igreja evangélica, fui criado, mas eu não tinha esse religar até o dia que eu tive meu próprio encontro. Então, independente de lugares, a questão, acho que o ponto aí é que só existe uma porta, um caminho e uma verdade. Isso é independente de qualquer igreja, até mesmo no meio evangélico, né? Todos precisam nascer de novo. Então, a partir desse ponto, nós entendemos que assim, que Deus se alegra quando o ser humano faz o bem ao outro, mas é o que me supre, né? Nós entendemos que Deus primeiro nos enche, e aí nós vamos passar aquilo que nós transbordamos. E não aquilo vai nos encher. Então acho que esse é o ponto. Nessas outros lugares, eu não posso falar porque eu não estive lá, mas mediante a palavra, eu acho que fica um ponto aí muito sensível, né? A gente não quer ofender, mas a partir do momento que eu creio que Jesus é o caminho, que é necessário ter esse encontro pessoal com Cristo para você ter acesso a Deus, aí eu acredito que esse é o ponto, né? Fica mais difícil de até exercício. Eu até acho que é até valoroso demais para eles, que nós temos muito mais isso e às vezes praticamos menos obras do que eles que aos nossos olhos assim, eles ainda precisam ter esse contato. É que a gente também não pode ficar preso só no começo do texto de Tiago, né? Ele tem um fim ali, e que permanece fiel ao Senhor sem se contaminar com o mundo, né? Senão a gente começa a olhar a religião e pensar, eu dou uma cesta básica, eu oferto na vida de alguém e pronto, tá tudo certo, tô salvo porque eu já fiz a minha parte, eu fui bonzinho, né? E você acha, bispo, que tem muita gente que está vivendo debaixo disso, que se desligou da sua religião e resolveu andar por ação social e tem acreditado que isso e só isso religa a Deus? Sim, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então eu preciso ter fé em Deus, fé na palavra dele. A verdade da palavra é que a gente precisa andar em caminho de generosidade e bondade, né? Uma vida transformada, ela vai querer abençoar outros, né? E quem transforma é Jesus, quem transforma é a palavra, quem transforma é a presença de Deus. Então muitas pessoas acham que fazer a caridade, né? Como a gente usa muito esse termo, já está cumprindo um papel de religião. Mas você está presente na vida de alguém, acompanhando, amando, abrindo as portas, abrindo os ouvidos, abrindo seu coração. Tudo isso faz parte de você viver o amor de Cristo, né? Então, acho que só vive o amor de Cristo na essência quem realmente foi transformado pela palavra, pela verdade. Né? Onde superabundou o pecado, a graça, ela aumentou demais, né? Então, as pessoas muitas vezes acham que isso vai suprir, né? Só fazendo ação social, ou dando uma boa oferta na igreja, sendo generoso na casa do Senhor. Mas precisa viver a transformação, de dentro para fora. Né? A Bíblia fala que uma pessoa ela é vista pelo seu fruto, né? E o fruto é você permanecer na palavra, viver a palavra, viver os ensinos de Cristo diariamente. Eu acho que isso é viver realmente esse amor de Deus, né? Para o próximo. Pelos frutos os conhecereis, né? Sim. Só voltando ao ponto, né? Porque senão a gente começa... Hoje o número de ONGs, de pessoas que saíram da própria igreja e foram para movimentos assim, é muito grande, acho que. Nós temos aí os desigrejados, né? Crescendo cada vez mais. E aí o que acontece? Eu sempre tenho essa discussão nesse sentido, porque hoje você, não falando de doutrinas, né? Mas você tem hoje o socialismo, que é uma questão muito... que tenta tratar a sociedade. E é interessante que muitas vezes, muitos até crentes embarcam nisso, né? Falando ou querendo trazer um Jesus como socialista nesse ponto, né? E eles se esquecem que todos esses movimentos vieram depois de Cristo. Na verdade, eles pegaram o que Cristo ensina, trouxeram para eles e depois eles querem vender como se aquilo fosse deles, né? Então acho que esse é um ponto. Nós não temos dúvida de um Cristo, de um evangelho, que o ponto dele primeiro é se religar a Deus, e essa ligação com Deus ele vai transformar o ambiente, a sociedade que você vive. Porque sempre o ponto ali do evangelho, e a gente vai trabalhar muito sobre isso, é a família.
Se você for olhar toda a Bíblia, ela vai se resumir ali sempre em relações familiares, né? Jesus, Deus como Pai. É interessante que a grande dificuldade ali, primeiro, é claro, marido e mulher, quando você vem para Adão e Eva, mas depois segue-se disso, você vai ver toda a Bíblia falando que a grande dificuldade do ser humano é com seus irmãos. E dentro da igreja não vai ser diferente. Né? Hoje eu creio que a maior dificuldade dentro de tudo isso é o relacionamento entre irmãos. Por isso que eu não acredito que nada que seja feito fora, que pareça mais algo, uma revolta, um ataque contra o irmão que ficou, possa ser. Então a gente tem que filtrar muito essas motivações, esses sentimentos. Então acho que a igreja ela tem que resgatar o que é dela, né? Eu não preciso sair fora da igreja ou me misturar. O evangelho, na verdade, ele é um evangelho de sal, de luz, a gente está penetrado em lugares, mas eu não sei se em algum momento faltou um amor ou experiências que acabam tendo traumáticas dentro da igreja, que acaba produzindo esse olhar mais crítico para dentro e tendo que muitas vezes achar que só fora pode fazer isso, quando na verdade nós, como família e igreja, a gente tem uma carência muito grande desses movimentos dentro da igreja, mas é claro, não que provoque brigas e nem separações, mas que complete essa igreja e essa essência que foi o que Jesus ensinou ao tempo todo, né? Quando ele fala cuidar dos órfãos, das viúvas, quando ele fala dos 2 mandamentos, amar a Deus e depois amar o próximo como a si mesmo, é praticamente o que o Tiago está falando, né? Você ama o próximo quando você socorre as viúvas e os órfãos, e você vai amar a Deus quando você tem uma vida de santidade, né? de separação, quando você não se deixa levar. Essa linha tênue eu acho que é a mais difícil de você separar. Como cristão ele vai poder estar na sociedade, mas entender que ele é o sal e a luz ali. Porque se ele for sem sabor, sem luz, e aí é interessante, porque isso ele vai encontrar dentro do seio da família, dentro dessa relação com Deus, e relação com Deus vai passar diretamente com relação com seus irmãos. E aí vem um problema, porque é na relação com os irmãos que a gente somos curados, aperfeiçoados, né? E aí eu saio de uma relação traumática e vou querer compensar isso e acaba tendo essas brigas. E aí eu vejo um Deus muito triste com isso, né? Mas por outro lado eu acho que esse é o grande desafio, como a gente fazer a nossa autoavaliação e tentar encontrar esse caminho que é bíblico, né? Que supre a transformação, que vai produzir a mudança na família, que vai produzir a mudança na rua, que vai chegar na mudança do bairro, que vai fazer uma igreja, ao invés dela se separar, aquela igreja de multiforme graça, de vários membros, onde todos se completam ou não, com esse, acho que ainda, sentimento meio inferiorizado. Então, a Bíblia diz, nisso sereis reconhecidos como os meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros, né? O próprio Cristo, ele vai buscar fruto numa figueira, né? Nós vemos ali muitas folhas na figueira, a palavra relata isso, mas não há nenhum fruto, ele diz seca-te, porque né, o princípio da figueira é inverso, primeiro folhas, né? Depois, aliás, primeiro os frutos e depois as folhas, ou seja, se tem folha, é porque tem o fruto. As folhas eram o sinal para quem vê isso de longe se aproximar e ter certeza. Tem folha, tem alimento. E quando eu olho, e aí eu não sei se vocês concordam com isso, quando eu olho, né, para essa tentativa de colocar a verdadeira religião somente com ações sociais, eu vejo que algumas pessoas acabam muito perdidas. Por quê? Nós nascemos de novo em Cristo. E a partir do nosso novo nascimento, nós desenvolvemos o caráter de Cristo. Qual que é o caráter de Cristo? É amor, é o fruto do Espírito. Então, é bondade. Então, quando eu começo a olhar para a palavra, eu começo a perceber, à luz da palavra, que essa ideia de vamos fazer obra para ser salvo, ela está equivocada, porque não é o caminho. Eu faço obra para ser salvo. Eu nasci de novo em Cristo, eu tenho o caráter dele, e eu faço obras porque eu sou um salvo. Não é? Então, a igreja, quando ela consegue absorver a palavra, ela tem esse entendimento. Eu vou debaixo da ponte porque
eu pareço com Jesus, e ele socorria os necessitados, né? Eu vou num bar, eu vou evangelizar ali pessoas que estão alcoolizadas, porque Cristo também entrava nesses ambientes. Eu começo a desenvolver essas coisas por causa de Cristo, e não as coisas me levam a Cristo. Tem um outro texto que está em Amós, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: acabem com esse barulho das suas canções. Elas são um barulho que incomoda meus ouvidos. Não ouvirei as músicas das liras, por mais belas que sejam. O que eu quero ver é justiça correndo como um rio. Quero ver uma correnteza de justiça e retidão que não pare de correr. Vocês me oferecem sacrifícios e ofertas. Me ofereceram sacrifícios e ofertas no deserto por 40 anos, ao povo de Israel. Mas sempre seu verdadeiro interesse estava nos deuses pagãos. Em Sucote, o seu rei, em Quium, imagens de outros deuses das estrelas, em todas as imagens que vocês fizeram. Por isso, vou mandar todos vocês e todos os seus ídolos para o exílio, para muito além de Damasco, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Então a gente vê no livro de Amós um culto sendo prestado, com oferta, com cântico, uma religião ali bem bonitinha. Muitas folhas, né? Muitas folhas, mas o que nós vemos no texto é que falta o fruto. Acabem com esse barulho de canções, eu não recebo isso. Né? É como se fosse assim, o seu coração está longe, vocês estão aí preocupados com tantas coisas, né? A mesma repreensão em relação aos fariseus, vocês são como sepulcros caiados, né? Por fora tá ok, tá bonitinho, mas por dentro cheira podre. E só voltando aí, você vê que o problema ali não é a beleza do culto, e nem a beleza dos fariseus. O problema é a incoerência, você tá belo de um lado e sujo do outro. O certo seria ser belo os dois, né? Era uma igreja de Amós que está totalmente... Quando vão no culto é aquela suntuosidade, aquela aparência toda, mas no seu dia a dia, Deus está muito longe dos princípios que norteiam a vida dele. São presos à idolatria, a cultos pagãos. Mas o ponto que muitas vezes me chama a atenção é assim, não que os fariseus também não devem... O ponto ruim deles era a beleza exterior. Que deveria, o evangelho ele traz essa beleza. A questão era justamente a hipocrisia, que tá por dentro sujo. E aí é interessante porque a gente volta para as folhas, né, já que a gente puxou isso. As folhas atraem, mas o fruto você conhece próximo. Quando você se aproxima, quando você chega perto. A mesma coisa os cultos, né? Às vezes você está no culto de domingo, você vê muitas folhas bonitas ali, bem vestidas, bem bonitas, cantam alegremente. Mas o fruto você vai conhecer em casa, no dia a dia, no trato dos filhos, no trato com o pai, no trato com a mãe. E esse é o ponto, né? Eu acho que pega, que vai passar pela palavra. Quando o apóstolo Paulo ensina que a gente tem que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, né? Ali o texto é nitidamente uma vida de sacrifício no seu pessoal. Para quando você chega numa reunião onde está a igreja reunida, esse é o seu verdadeiro sacrifício. Aquele que exigiu de você um esforço, uma luta, uma disciplina, uma mudança. Esse corpo que passou uma semana ali para agradar a Deus, né? E quando eu falo corpo, não é apenas na questão carnal, mas de sentimentos, de emoções. Você lutou aquela semana para ser um sacrifício vivo. E aí você vai chegar numa reunião com a igreja, você vai apresentar esse culto maravilhoso. Então, no texto de Amós, Deus está rejeitando justamente isso, né? Numa vida totalmente distante, egoísta. A gente sabe que esse é o mal hoje da igreja. Nós nunca tivemos uma igreja tão abençoada financeiramente na história, pelo menos brasileira, mas nunca tivemos um povo tão egoísta como a gente está tendo hoje. Aí você fala, o problema é a riqueza? Não. O problema é um jovem entrar na faculdade e querer uma carreira? Não. O problema é que está um desequilíbrio. Sim. Até que está uma beleza exterior muito grande. A gente tem que ver aonde a gente está alimentando isso, mas voltar a isso também. Nós não queremos aquela igreja de 20, 30 anos atrás. Queremos uma igreja nessa essência maravilhosa, mas por outro lado, vamos dizer, nas roupas, né? Se a gente for comparar, totalmente paupérrima.
Mas esse é um desafio que nós temos hoje, né? De trazer essa comunhão, essa simplicidade, esse altruísmo que a religião pura a qual nós estamos nos propondo aqui nessa manhã falar traz, que é essa da preocupação. E até que ponto hoje nós estamos fazendo essa meia-culpa e estamos tentando recuperar isso, né? Porque é muito difícil, você veja que não é um problema atual, é da história da igreja. Você vai para Amós lá no Velho Testamento, você vai para Tiago. Se Tiago está falando que tem que ser assim, é porque está tendo problema ali. E nós estamos falando sobre isso também hoje. Então, esse é um desafio. Um texto de Tiago fala o tempo todo, sempre palavra. No próprio capítulo 1 ele vai falando de uma igreja firmada na palavra, né? A gente não vai poder fugir muito disso, né? De comunhão, oração, uma igreja que entra na palavra, que começa, né? A igreja primitiva, que nasce em Atos dos Apóstolos, é uma igreja que ela nasce dentro de um padrão muito interessante. É uma igreja que ela está ascendendo no espírito, né? Ela tem essa coisa dos dons, do revestimento de poder, mas também é uma igreja que não está distante dos frutos. Então ninguém tem como ser qualquer coisa, né? Mas vendem, traz aos pés dos apóstolos e divide. A Bíblia diz que ninguém tem falta de nada. Nós temos na palavra também, quando Jesus ele está reunido ali na última ceia, ele pega ali uma bacia e ele vai lavar os pés dos discípulos. Pedro diz para ele: de maneira nenhuma me lavará os pés. E o Senhor Jesus disse: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Então lava tudo, né? Lava tudo. Não, vocês já estão limpos pela palavra. Ou seja, a palavra, ela sempre deve ser a minha base, para que haja a manifestação do fruto e não ao contrário. Bispa, nós estamos à frente de igreja, nós conhecemos pessoas das mais diversas, com as mais diversas crenças até no meio evangélico. E na sua vivência, você tem visto pessoas, né, com esse caráter de transbordar tanto no amor, transbordar tanto na palavra, que estão dispostas a lavar os pés? Ou isso tem diminuído gradativamente? Talvez pela correria, talvez pela falta de mergulhar na palavra. Como que você tem visto isso dentro do cotidiano igreja? Não, ainda tem os fiéis, né? Deus procura os fiéis da terra, eu creio que ainda tem os fiéis da terra, aqueles que não perderam a essência, o amor, o valor, o temor, né? As pessoas têm pedido o temor hoje em dia de viver a palavra, de ser a igreja, de ser igreja, mas eu creio que ainda existe sim pessoas que vivem esse evangelho puro e simples, né? Sem complicação, sem muita frescura, e de santidade, né? De entrega, de amor ao Senhor, de amor à obra, de amor à casa de Deus. Eu ainda quero crer que ainda existam, sim, pessoas assim, que são fiéis, né? E leais à verdade da palavra. Mas você tem visto mais pessoas com esse caráter de servidão ou menos pessoas? Porque assim, sim. Nós temos uma igreja, nós temos os pastores, é muito tênue essa linha. Nós temos vários tipos de ministério, enfim, sim. Né, não dá para fechar tudo numa coisa só. Mas você tem igrejas, né, ministérios, que praticam a cultura da honra. Sim. Que honram as autoridades espirituais, que honram os outros irmãos. Mas nesse bolo aí nós temos gente que puxa saco, né? Sim. Não confundir. Como não confundir? Sim, quem que tá bajulação, né? Quem tá dando fruto e quem tá ali, né, bajulando, o famoso puxa-saco. Eu acho que assim, tudo. Os frutos respondem tudo, né? Eu posso puxar o seu saco, mas atrair vidas, ela vai passar por essência, por experiência real. Isso não tem como você. Eu posso até ter pessoas que aparentemente por educação e cultura ela não teve honra, mas a vida dela ela honra. Às vezes ela fala bruto, mas é um homem de oração, um homem comprometido. Isso, acho que também o que se perdeu um pouco aí, o que é honra, né? A gente confundiu um pouco às vezes a cultura de um lugar com uma maneira de falar, o jeito de ser, e transformamos às vezes uma palavra mais bonita, os elogios, com honra. Às vezes uma pessoa ela honra mais com comprometimento, fidelidade,
às vezes não está tão perto de você, mas ela fala melhor de você fora do que quem está perto. E de não tá. Então, acho que assim, é simples. A palavra é clara, né? Existe uma mudança. Acho que a cultura da honra veio muito bom, mas ela, não que ela se perdeu, mas ela encontrou um grande desafio, porque foi um povo culturalmente nosso, Brasil, que não estava acostumado com isso. Então teve seus excessos. Se o pastor ou líder não estiver muito bem firmado em Deus, ele vai ser enganado, né? Eu gosto muito do texto quando o apóstolo Paulo ele vai pregar e vem aquela moça lá o tempo todo, todos os dias falando que ele era o grande homem de Deus. Ali vai demonstrar também o grande desafio do líder, que é de ser elogiado, de como lidar com isso. Ver que depois de algum tempo aqueles elogios começaram a incomodá-lo. Então o Espírito Santo está em nós. Se você não querer se auto-enganar, né? Agora, se você tiver coerência, se você estiver tendo comunhão com Deus, vivendo a palavra de não fazer acepção de pessoas, eu acho que o identificar, mais cedo ou mais tarde, você acaba vendo. Aí é uma decisão sua, se você quer escolher ou não, né? Voltando para o apóstolo Tiago aqui, ele mesmo fala de não querer viver um auto-engano. E eu acho que esse é o grande ponto aí, tá? Então, acho que essa cultura da honra é bíblica, mas a Bíblia também ensina o que é honra em todos os sentidos, né? Foi para a palavra, não deixou cair no sentimental. Eu acho que aí a gente tem um caminho mais firme, mais tranquilo para lidar. Mas que tem muito puxar saco, não tem? E tem. Servem aos pastores, mas não servem aos irmãos. A igreja. Não servem à igreja. Coca-Cola pro pastor e Dolly, né, pros membros. Você costuma ver isso, pastora? Sem fugir. Calma, querida. Acho que o termômetro é os vizinhos, tá? Acho que um bom membro ele tem que ser um bom vizinho. A sua casa ela nunca vai te enganar. Seu vizinho você nunca vai se enganar. É impossível você ser tão bom com o pastor e não falar com o vizinho. E o testemunho conta, né? As pessoas veem, as pessoas falam, né? Testemunho. E vizinho em tudo, né? Até o vizinho de banco da igreja. Eu tinha um pastor André, muito engraçado o que ele fez, né? Nos provando, e claro que nós éramos adolescentes e depois tomamos uma bronca enorme. Pastor André, te amo. Mas pastor André, ele fez o seguinte, ele pegou um monte de bolinha de papel, no departamento infantil era em cima da igreja, e ele foi soltando lá os papeizinhos durante todo o percurso. E no final do culto, adivinha? Os papéis continuavam no mesmo lugar. Então, assim, a honra, eu vejo que não é só aquilo que a gente vê, como aquilo que você disse, né? Muitas vezes é aquilo que você não vê. É a pessoa que ela tá ali do lado para acrescentar, para sustentar o ministério, para trazer uma palavra de ânimo. E que às vezes vai te confrontar. Às vezes uma pessoa que te honra, ela é uma pessoa que não vai concordar com tudo que você vai falar. Mas ela é fiel e leal, né? E até a gente, como líder, a gente precisa, não do pessimista, né? Mas a gente precisa de pessoas que às vezes nos puxem um pouco, nos freiem, né? O Natan tem que ter, né? Sim. Que vai para Davi, ele fala algo, mas depois ele tem que voltar e... Mas sempre sob ali debaixo do filtro do amor, né? E o respeito. O respeito, porque, né, de repente você que está assistindo a gente aí fala assim, não, agora eu tenho que confrontar, né? Não, né? E vai sem o respeito, né? Escuta sim. Aqui, assim, E direcionado por Deus também, né? Não é alguma bronca próxima, eu acho, né? Ou eu penso assim. E a gente já ouviu muito isso na igreja, né? Não, mas eu penso que é assim, né? Acho que quando Deus fala com você no tempo de oração, no tempo de palavra, ele te ensina também a maneira como falar, né? Aquilo quando você é corrigido em amor, até a dura chicotada ela se torna suave. Sim, é verdade. Né? Agora, então esse é o ponto. Acho que tem que ter isso, né? É que o amor, ele constrange, né? Ele constrange, de repente alguém traz uma demanda para você, mas é tão cheia de amor
que não tem nem como você receber aquilo de outra maneira, não é? Olha, bispa, isso e isso, eu tenho visto assim, assim, assado, mas eu amo sua vida, eu tô aberto para aprender na palavra, tá certo minha linha de raciocínio, tá certo isso. Ah, aquela conversa amorosa constrange, não tem como você receber, né, aquilo de uma forma, né, Ruim, né? ruim, diferente também se alguém chega né, e fala, vai ser assim, pronto, e acabou, porque não preciso de puxa saco de pastor, né? Tem que separar os ovos aí, cada um na sua cestinha. Qual lugar? São muitos ovos, né? Mas é bom. Então, assim, voltando à igreja, né? Acho que essa igreja cristã pura, ela sempre teve, né? Eu pego muito nesse... A igreja imaculada, sem mácula, sem mancha, ela sempre esteve. É essa igreja que mantém o evangelho. Ela nunca deixou de existir, ela existe, ela está mais atuante do que nunca. Porque o Senhor da igreja, ele continua. A gente nunca pode esquecer que o Senhor da igreja nesse tempo todo é Jesus. Eu nunca posso achar que a fórmula de hoje é melhor do que a de ontem. Eu estou seguindo um plano, um propósito, no tempo certo, no momento certo, na hora certa. Então essa igreja imaculada, viva, santa, sem mácula, encontrar tanto defeito na igreja que a gente se esquece que a igreja de Jesus, essa igreja, foi Cristo que fundou. E essa igreja é inabalável. A igreja cresce cada vez. Então quando a gente começar também a olhar para essa igreja, ser essa igreja, eu acho que aí vai ficar difícil para o diabo segurar. Sim. Essa igreja. A igreja é um ser espiritual, imaculada, sem ruga, sem mancha. Ela é espiritual. Nós somos parte dessa igreja. Então a gente olha para esse padrão e a gente replica. Né? Eu sou a igreja, então esse deveria ser assim, é esse o meu comportamento. Até me assusta um pouco quando as pessoas dizem assim, a igreja me feriu. Fala assim, poxa, a igreja de Jesus não fere. Não. Mas as pessoas que são membros desse corpo, porque ainda não se aperfeiçoaram, elas ferem. E, na verdade, tem muita gente fora por causa disso, né? Foram feridas por outras pessoas, mas também eu olho por outro lado e vejo que as pessoas, quando são feridas no seu trabalho, não deixam de trabalhar por conta disso. Quando são confrontadas, não vão pedir demissão porque são confrontadas. O salário do mês vem, Acho né? que tem dois tipos de pessoas. Né? Aqueles que foram novos convertidos, que como bebê não souberam se proteger. Né? Aqueles que já são velhos, que nunca às vezes quiseram crescer também ali. Porque a Bíblia diz assim, que se os seus olhos forem bons, todo o corpo será bom. Olhos bons não significa não ver o erro ou a falha do outro. Você vai ver, mas você vai perdoar. Você vai ver, mas você vai saber não deixar aquilo entrar no seu coração. Não quer dizer ser iludido ou cego. Então esses olhos bons, ele parte de nós. Eu acho que essa essência, e que faltou às vezes, né, de como eu enxergo a igreja, que a gente tem que enxergar a igreja, o próprio defeito, às vezes, de um pastor, de um líder, de um irmão, e o meu, com olhos bons, senão eu não consigo nem conviver comigo mesmo. E você vai ver muitas pessoas, não todas, que acabaram abandonando a igreja e a fé, mas não conseguem nem viver com elas mesmas. Então, faltou um processo ali, não estou falando de igreja, mas do seu relacionamento com Deus. Porque o evangelho ele continua o mesmo, né? Ainda é você se sentir feliz e alegre quando você é perseguido, maltratado. Sim. Então eu não sei, tudo bem, não estou passando a mão em quem persegue, porque nosso Deus é justo. Sim. Mas o que me interessa muito mais aí é o sentimento que produz naquele que é perseguido. Como eu respondo à perseguição, né? Com amor, com graça, com perseverança, com perdão, 70 vezes 7, não com desistência, acusação. A igreja de Tessalônica é uma igreja que responde assim. É uma igreja que Paulo é apaixonado pela igreja, né? E a igreja, quando eu olho para as epístolas de Tessalonicenses, eu vejo que é uma igreja apaixonada por Jesus. Ela responde com amor fraternal, né? Ela ama os irmãos, ela suporta a tribulação, é muito o seu coração, né? Deus é amor, então o meu caráter reflete o caráter de Deus, né? Eu olho para aquele irmão que caiu ali, eu tenho
essa misericórdia, esses dias eu estava falando com uma pessoa e ela falou assim, mas ela é de uma determinada denominação e ela falou assim, olha, o meu marido, antes de nós casarmos, eu sou separada e ele também. Quando aconteceu algumas coisas e ele caiu, a igreja colocou ele para fora. A igreja rejeitou ele. Ele só ficou porque ele ama muito, muito a Deus. Então ele foi afastado da comunhão da igreja, né? Então isso é preocupante, né? Não é que você tem que relativizar o pecado, porque não, o pecado não tem que ser relativizado. Não é porque você tem que ser complacente com ele. Mas eu preciso olhar para as pessoas segundo essa ótica de amor, porque senão o tempo inteiro eu vou estar ferindo e colocando pessoas para fora. A gente abre a porta, recebe, e daqui a pouco a gente coloca todo mundo para fora porque essa religião não está funcionando. Aí tem muita questão da doutrina de cada igreja, né? O modo, é aquele tal negócio. Qual que é a lei que rege aquela família, né? Isso vai passar por homens, não tem jeito. O homem é claro, né? Sim. E aí é interessante, porque isso aconteceram isso como coisas piores do que isso. Essa rejeição, é aquilo que eu falei. Se é uma pessoa nova, convertida, um bebê na fé que ainda não tem condição de se proteger, né? É muito pior porque a igreja vai dar conta de tudo isso. Quando é uma pessoa mais madura, que ela já tem um certo tempo, né, e ela vai conseguir equilibrar isso, né? Mas eu acho que esse é o grande ponto também. Até que ponto, porque assim, eu posso ir por dois lados. Eu dou muito exemplo disso, né? Há 20 anos atrás, você ia discutir na igreja batom, calça comprida e brinco. Cabelo e cabelo, né? Televisão. E televisão. Hoje nós estamos discutindo o quê? Olha os assuntos de hoje. Não querendo ser saudoso, mas você preferia estar discutindo brinco, calça e cabelo? Esses eram os problemas da igreja de 20 anos, ou o que está sendo os problemas de hoje? Então, assim, hoje nós liberamos muito mais, né? Em alguns pontos crescemos, graças a Deus por isso. Aí você fala assim, pastor, o que o senhor quer falar com isso? Eu quero falar que hoje tem muitos pontos bons, antigamente tinha muitos pontos ruins, mas antigamente tinha muitos pontos bons também. Então, quando eu vejo essa comparação, a gente pode entrar em vários assuntos. É o tempo, mudou, é a época, sim. Mas eu garanto para você que brinco, calça e televisão não levavam ninguém pro inferno. Tanto é que igrejas que não abriam para ter televisão, hoje tem televisão e bem no altar, né? Mas não levava ninguém. Tem programa de televisão. Os assuntos de hoje, eu já não... Sim. São mais fortes, complexos, né? Sim. Então, assim, e eu não estou falando nem da situação do pecado, falando como igreja, como que a gente... Será que a gente já se atentou para isso? Para que rumo a gente vai dar? Voltar alguns passos e avançar outros, né? Porque eu creio nesse equilíbrio, nessa reconciliação. Eu acho que esse é o ponto, né? Que vai voltar muito sobre isso. Melhoramos muito nessa situação de igrejas mais radicais, de lugares mais que tratavam, assim... Por outro lado, também levamos para um lado que foi muito conivente, mas eu acho que agora a gente está no meio desse pêndulo, né? Como se... Equilibrando as coisas, né? Equilibrando as coisas. Eu quando me converti na igreja metodista wesleyana, uma bênção. A igreja depois congregar numa igreja pentecostal. Então lá tinha, não sei se já ouviram falar, do RI, Regimento Interno da Igreja. Então, já dá até para saber que igreja é. Então, para cortar o cabelo, você não podia ter costeleta, o homem, né? Não podia usar barba, a mulher não podia depilar as pernas e axilas. É algo muito... né? Muito... Se Jesus visse, tinha que estar de calça comprida. Se tivesse dormindo de bermuda, não subia. Né? Graças a Deus a gente progrediu e coisas como essa já não são uma dificuldade para nós, porque essas coisas realmente colocavam as pessoas para longe, para fora da igreja, né? Eu me lembro do meu pastor. Ele um dia chegou para mim, era adolescente, e ele falou assim, você tá de banco. Falei, tá bom, mas por que eu tô de banco? Não sei se foram trazer alguma informação para ele. Eu falei, mas eu tenho direito de saber que eu tô de banco. E ele falou assim, não, você só tá de banco. Eu falei, pastor, mas isso é injusto, eu preciso saber porque eu tô sendo disciplinado. Não, você tá de banco. Até para melhorar. Sim.
Ele não quis, Complicado. ele não quis dizer e eu me desliguei do ministério. Eu sobrevivi, né? Mas não é todo mundo que sobrevive a essas coisas. Que tem essa né? resiliência, né? Você tem que estar alicerçado mesmo na palavra. Você tem que ter conhecido Jesus, né? Porque senão, Se for simplesmente... só emoção e empolgação, não segura. Exatamente. Então, assim, é muito do ambiente, mas também é muito da experiência pessoal que a pessoa teve com Deus, né? Próprio Pedro. Para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna, né? Para onde que a gente vai? Vai ser o amor de Cristo, não Eu não tenho- abandona ele, eu não tenho- rejeita, né? Não tem para onde voltar. Né? Ainda que a igreja ela me marque, ela traga ali algum dano para mim, eu me sinta ferida, o meu compromisso é com Cristo. E eu não tenho casa, aquilo que você falou, não tenho casa fora dela. Exato. Né? Quando eu decidi deixar o mundo, eu perdi lugar lá, não tem mais volta pra mim. Então, mesmo que seja ruim na arca, né, como a gente diz, é melhor estar dentro dela. Tá fora, né? Tá fora, que a chuva vem. Vem. Na arca tem animais, os animais fazem as Tem. suas necessidades ali. E talvez o cheiro não seja bom, constrangedor, mas... Ainda é um Fora lugar de pior. salvação. É, E olha que a arca é apenas um exemplo dessa igreja formosa, né? Se você for olhar, nós temos na época da graça, né? Não é possível que a gente vai olhar mais os pontos negativos do que o que Jesus estabeleceu. Exatamente. A graça, os patriarcas dariam tudo para ver o que a gente está vendo. E as pessoas de hoje, alguns dizem assim, ai, como eu queria ter vivido na época de Davi. Eu fico olhando pensando, não queria não é possível. Não é seu filho lá na guerra ser o primeiro a ser morto lá nos exércitos. Complicado, né? Mas de novo, volta para falta de conhecimento da palavra, né? Eu não olho para o velho como uma sombra e para o novo como uma revelação. Então eu tô apaixonado pelo velho porque eu ainda não recebi o novo. Não entendo o novo. Na verdade, era de você ver o velho e dar graças a Deus por viver o novo. Não sei. Porque o velho, ele é a sombra, você tá no original. E se você for olhar, né, as pessoas não tinham graça, era lei. É olho por olho, dente por dente. É. Tinha meio termo. Hoje, então, Tem que cumprir. e por que a lei tinha que ser tão forte? Para você valorizar a graça. Sim. E hoje, por isso que a Bíblia diz que o juízo de quem desprezar a graça vai ser muito maior do que quem desprezou a lei. É. Quando ele compara Cafarnaum, Corazim com Sodoma e Gomorra ali, né? Então, assim, porque é graça, a gente tem que valorizar essa graça com temor, amor e reverência a Deus mais do que nunca, né? Como que o Senhor pode me amar, Deus? Como que o Senhor pode me amar? Eu não sei como o Senhor pode me amar, mas isso enche meu coração, eu não tenho outro caminho, né? É só o Senhor mesmo, eu quero viver debaixo disso. Entendeu? Né? Eu não quero ser um Davi, eu não quero ser, né, Salomão, eu não quero ser Noé, eu não quero ser ninguém, eu quero ser a expressão da tua glória nessa terra, eu quero me parecer com Jesus. Esse é o que o que o Senhor quer para mim hoje, né? Essa intensidade, esse amor, essa paixão. Acho que essa é uma palavra que tem que voltar, esse amor mesmo, essa entrega, né? Bispo, vamos lá. Pra gente concluir esse assunto aqui. Religião, salva? Não, que salva Jesus, né? Jesus, e quando você aceita Jesus e é salvo, você vai ser uma religião, né? Bispa, religião salva? Não salva. Quem salva é Jesus. Ele é o único caminho que leva a Deus, né? E a religião nos faz aproximar de Deus, mas a religião verdadeira, né? Nós estamos falando da verdade da palavra, a verdade que é Cristo. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por Jesus, né? É o verdadeiro amor, né? Cristo quem é a nossa verdadeira religião é Cristo, não é Cristo. Né? Então, Nossa ele é ponte, Jesus, né? Ele é ponte, ele não é muro, ele é ponte. Sim. O amor Nossa dele intercessor. curou nossas dores, né? Nossas chagas, nossos traumas. Se ainda há trauma em nós, não tem trauma que esse amor ainda não possa curar. Amém. Então, esse amor que a igreja tem que se esforçar para ter, viver, se reconciliar, né? Então, Vamos lá para um bate-bola rapidinho. Eu falo e vocês respondem o mais resumidamente possível. O máximo de resumido que puder. Frequentar os cultos sem buscar transformação. O que é? vazio, né? Muito chato.
É muito chato. Cansativo. É melhor ficar assistindo televisão em casa. Eu não vi a hora do culto acabar pra ir embora. Às vezes você está no ambiente de culto, fisicamente, mas não tá, né? Jesus te procura lá e você não tá Mesmo lá. tá longe. Eu falo que é torturante, né? 2 horas sentado. Viver santidade no secreto. Amor a Deus, né? Presença. Buscar. Tempo com Ele, não tem como. Sim, relacionamento, né? Intimidade. Precisa. O cristão precisa disso. Postar versículo, ser religioso, mas não pagar as contas. É hipocrisia, né? É aquela... muita folha e pouco fruto. Envergonhar o nome de Jesus, né? O Evangelho. Ajudar alguém sem ninguém saber. Verdadeiro evangelho. Altruísmo, né? Não estar Um grande esconder a desafio outra. para nossa falta de humildade. Defender placas de igreja mais do que o evangelho. Que vergonha. Placa não salva, né? Jesus salva. Quando a gente deveria orar por todas as igrejas. Sim, são irmãos, né? Amar o próximo como a si mesmo. Grande desafio. É crescer, né? No amor, no Evangelho. Acho que o maior desafio da igreja. Sim. Cumprir rituais sem ter um coração naquilo. Deve desagradar muito a Deus, irritar muito ao Senhor, né? Então acho que é auto-engano. Deus rejeita, né? É uma oferta, um sacrifício em vão. Ser igreja além das 4 paredes. Maravilhoso. É missão. É nosso chamado. Amém. As 4 paredes só são um complemento dele. Não importa se é preta, amarela. Verde, azul. Podcast. Não importa que o evangelho seja pregado com pureza, com verdade, né? Com A palavra. palavra tá com ali, base. né? A base. Exato. Pode crer, Brasil. Amém. Amém. Maravilhoso. Tem sido um avanço, né? Para o reino de Deus ser alcançado. E tirar muitas dúvidas do meio evangélico. Minha primeira experiência. Maravilhoso. Muito bem, por sinal. Obrigado. Você que está nos assistindo e foi ferido por pessoas, não deixe isso tomar o seu coração. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida. O Senhor ama você e Ele deseja curar essas feridas. Você precisa se aproximar de Cristo. Ele não vai te rejeitar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Volte hoje. Talvez você esteja assistindo aí, conectou só para, né, pelo tema, mas volte hoje para Jesus. Ele te espera. Ele ama você. Olhe para a igreja com mais amor. Bispo, deixa uma palavra aí para nossa audiência. Tá, 2, pode ser? Pode. A primeira, assim, eu creio que eu acho que gosto muito do último texto de Malaquias, versículo, né? E ali a Bíblia deixa clara que Jesus veio converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, né? Isso em todo contexto. Contexto de igreja não é diferente. Acho que esse sempre vai ser o desafio da igreja, o respeito e a honra aos velhos. E os velhos também honrar os novos. Eu acho que a igreja mais do que nunca precisa disso. Essa revolta de pai com filho sempre trouxe destruição, desde o Éden, na história da humanidade, e na igreja não é diferente. Então a gente precisa se reavaliar nisso. Nós somos uma família. E segundo é que, para você que está fora da igreja, que foi machucado, a igreja ainda continua sendo o lugar onde Jesus ele está. Ele está no meio dos candeeiros, né? Então às vezes você pode entrar numa igreja, não olha os candeeiros, Jesus vai estar lá, né? Te esperando para te receber a luz. Ele sempre vai ter luz para você. E esse desafio do perdão e comunhão entre os irmãos é o que mais vai deixar o Pai feliz. Ele orou por isso, né? Que eles sejam um. Então que a gente possa viver esse evangelho simples, de perdão, de quebrantamento, de humildade, né? Amém. Bispo, suas considerações finais. Agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a cada um que está assistindo. E dizer que nós amamos a igreja. Nós vivemos igreja plenamente. Somos a favor da igreja total. Não é por isso que a gente está, né, cumprindo o papel de estar pastoreando. E você será bem-vindo nas nossas igrejas, né? E Jesus ama você.
E não tem o melhor lugar do que estar com a sua família, congregando, sendo igreja. Amém. Amém. Nós estamos chegando ao final desse podcast. Você, nosso amigo espírita, você de religião afro, você de outra religião, continue fazendo o bem, não deixe de fazer o bem. Mas lembre-se sempre, Jesus é o único caminho. Primeiro Jesus e depois as obras. Nós reconhecemos as suas obras. Fique com Deus, Deus abençoe e até o próximo Pode Crer Brasil. Amém.